Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência aqui ao estudo dos nossos tópicos gramaticais, né? Seguindo, obviamente, o que prevê o edital. Então, vamos acompanhar em tela aqui nosso slide. Então, gramática. E hoje, então, hoje não, né, gente? Neste momento, vamos estudar os verbos modais, beleza? Acompanhando aí, verbos modais, tá? Verbos modais, sem entrar em detalhes, gente, porque não adianta a gente ficar definindo verbo modal, vou definir o verbo modal, as características assim, assado. Na prova não cai isso, ok? Mas, por enquanto, não vemos esse tipo de questão. O que nós temos que perceber? Veja aqui, acompanha comigo. Esses verbos chamados modais, que você vai ver assim no seu edital, tá bom? No edital vai constar assim, modais. Verbos modais ou simplesmente modais. Falou isso aqui, verbos modais ou modais, você tem que lembrar dos verbos que eu vou falar aqui para vocês, tá? Esses verbos expressam determinadas ideias, né? Assim como nós estudamos os marcadores discursivos que expressam ideias, os verbos modais também expressam ideias, tá bom? Em português é muito comum o uso daquele verbo dever, né? Quando você fala assim, deve chover, é uma possibilidade, pode ser remota ou alta probabilidade, né? Quando você diz assim, eu vou ao cinema, né? Uma certeza, né? Conta a intenção, não conta o fato. Quando você diz assim, eu consigo, enfim, correr longas distâncias em pouco tempo, né? Essa questão de capacidade, habilidade. Então, veja, o verbo dever, o verbo poder, que são os verbos mais utilizados em português e que em inglês eles encontram, né, termos, palavras específicas, tá bom? Tudo tranquilo? Então, vamos ver aqui algumas ideias. Olha só, primeiro eu vou pontuar as ideias, depois nós vamos para a tabela com esses verbos modais e na sequência nós vamos discutir algumas frases aqui, tá certo? Importante é isso. Então, veja, a primeira ideia aqui é certeza, certainty. Bom, tem fatos que são certos, né, gente? Por exemplo, você sabe que, né, o sol se põe num determinado horário, né? Ele surge num determinado horário, você sabe que um ônibus passa num determinado horário, né? São fatos, digamos assim, né? O do sol é um fato certo, mas um ônibus, digamos assim, é um fato quase certo, que pode ocorrer algum atraso, né, gente? Mas existe uma tabela, um horário, né? Então você pode dizer, por exemplo, o ônibus passará às 8 aqui nesse ponto, né? O táxi passará, passa aqui, vamos supor, um táxi passa aqui a cada 10 minutos, então daqui a 10 minutos passará um táxi nesse local. Bem, então quando a gente fala, existe esse tipo de certeza, Quando nós estamos falando aqui dessa certeza, nesse caso verbos modais, tá ok? Nós vamos abordar de uma outra maneira também, tá? De uma outra maneira. Em que aspecto? Veja, nós somos dotados de vontade, né? Então, tem gramática que vai falar assim, que essa certeza é volitiva, tá ligada à volição, tá? O que é volição? Tá ligada à vontade. Então, você pensa no verbo querer. Você diz assim, por exemplo, né? Eu quero comprar uma pizza, né? Pizza é sempre bom, né, gente? Eu quero comprar uma pizza. Bom, se eu quero comprar uma pizza, eu vou comprar uma pizza. Não fiz plano nenhum, tá? Me deu vontade, eu vou comprar uma pizza mais tarde. Tranquilo? Certo? É certeza? Quanto à intenção, é certeza. E esse é o sentido de certeza aqui. Quanto à intenção. Tudo bem, gente? Tranquilo? É a intenção. Eu não estou discutindo aqui o fato. O fato pode ocorrer ou não. Por mais que, digamos assim, é certo, né? Dentro do contexto que eu estou trazendo para vocês. Tudo bem? Então, de novo, é a certeza da intenção, da vontade. A minha vontade qual é? A minha intenção qual é? Por conta disso, por conta do meu querer, da minha vontade, da minha intenção, eu posso dizer que algo vai acontecer ou eu vou fazer alguma coisa. Tranquilo? E a gente vai ver o verbo para isso aqui. Bom, então vamos ticar aqui. Certeza, em inglês, certainty. Eu estou colocando a palavra em inglês na sequência porque tem questões de prova que querem que você diga qual é a ideia expressa por aquele modal. Tá certo? Então, vamos supor que ele pegue lá, no caso aqui, will. Tem um will no texto, tá? Não tem nenhum advérbio dando probabilidade, nada disso, simplesmente o will. Aí você vê que ali, né, expressa uma certeza. E tem as alternativas. Entre essas palavras aqui, a gente pega algumas, né? Vamos pegar essas 5 primeiras aqui, ó. Acompanha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, não é verdade? Então, vamos supor, A, B, C, D, E. Não é assim? Acontece em prova, múltipla escolha? Então, o will no texto expressa uma, aí você vai marcar letra A certeza, tá certo? No contexto que eu trouxe para vocês aqui. Então, é assim que acontece em prova. Então, você tem que saber, sim,
a palavra em inglês, tá? Então, certeza em inglês aqui, certainty, tá? Temos a outra ideia aqui que tem prova, tá? Que é alta probabilidade, alta probabilidade. Você vai falar, puxa, probabilidade, vamos estudar matemática? Não, a gente está falando de ou certeza, uma probabilidade, né, gente? A gente não precisa falar, a probabilidade varia de 0 a 1, isso não, deixa o pessoal da matemática. O que a gente está falando aqui é quanto a algo, um fato, né? Um acontecimento, né? Altamente provável, tudo bem? É nesse sentido. Então, uma alta probabilidade. Então, em inglês vai ser high probability, ok? High probability. Né? Quando você fala assim, um exemplo, quando você diz assim, provavelmente chegarei em casa às, sei lá, você completa com qualquer horário. Vou chutar qualquer horário aqui, às 4 da tarde, né? Então você diz assim, provavelmente chegarei em casa às 4 da tarde. Veja, eu coloquei a palavra provavelmente, já tirou a certeza, concorda comigo? Se eu tirar a palavra provavelmente, porque com ela tira a certeza. Sem ela eu fico com uma certeza. Eu digo, eu chegarei em casa às 4 da tarde. Qual a ideia? Olha para cá. Certeza. Não é assim nessa frase? Eu chegarei em casa às 4, ok? Agora, quando eu falo eu provavelmente chegarei em casa às 4, eu já tenho uma probabilidade, de acordo comigo? Probabilidade. Nesse contexto aí, né, nessa frase que eu trouxe para vocês, está nessa segunda ideia, tá bom, gente? É uma alta probabilidade. Ou seja, em outras palavras, é muito provável que eu chegue em casa às 4 da tarde, ok? Então, tem um verbo modal para expressar essa ideia, ok? Tranquilo. Então, adiante. Terceira ideia aqui, ó. Possibilidade. Você vai falar, poxa, mas possibilidade, probabilidade, quer dizer, a possibilidade está dentro de uma probabilidade? Concordo com você, tá? Concordo com você. Então, vou mostrar para você aqui que existe sim a palavra possibility, né? Existe também a palavra probability, né? Se você olhar alguns dicionários, né, você vai ver que eles até falam assim, possibilidade, probabilidade, né? Mas você para pensar um pouco, um fato pouco provável é um fato possível, concorda comigo? É uma possibilidade, ok? Um fato que tem grande chance de ocorrer é um high probability, alta probabilidade, não é? Nesse caso terceiro aqui, nesse terceiro ponto, eu estou falando de possibilidade, e olha para o lado aqui, como eu coloquei em inglês, remote probability, já vi assim em prova, tá, gente? Remote probability, é uma probabilidade remota. Probabilidade remota não deixa de ser, o que está em português aqui, ó, uma possibilidade. Tranquilo? Exemplo, vamos lá, exemplo. Pode chover mais tarde, pode chover mais tarde. Eu olho para o céu, não tem tantas nuvens assim, mas tem nuvens, né? E eu considero esse fator, aquele fator, tem um vento daqui, etc. E você fala, pode chover mais tarde, ok? É uma probabilidade remota, é uma possibilidade. Ok? Tranquilo? É nesse sentido que eu estou trazendo para vocês. Próximo. Nós temos também a impossibilidade, obviamente. Bom, veja, estamos numa gradação. Uma certeza é o primeiro ponto, certeza. Nós somos para uma alta probabilidade que se aproxima da certeza. Partimos para o terceiro item, que é uma possibilidade, no sentido de probabilidade remota, menos certo ainda, e temos uma impossibilidade, impossível de ocorrer, tranquilo? É impossível a ocorrência desse fato, pelo motivo A, B, C ou D. Por exemplo, né, vi minha amiga, né, embarcar em um avião para um lugar distante, ok? Neverland, vamos inventar, Neverland, não um lugar distante aí. Bom, e mais tarde, né, posteriormente, ao longo do dia, posteriormente, no horário posterior à partida dela, ok? Um fato ocorre com o carro dessa minha amiga, né, na cidade que ela já deixou, porque ela foi para outro espaço, foi para outra cidade, tranquilo? Ok. Então, no dia seguinte, dizem assim, olha, a sua amiga bateu com o carro dela em outro carro. Eu falo, mentira, eu vi essa minha amiga embarcar no avião e ela foi embora. É impossível que ela tenha batido o carro dela no seu, ok? Contra o seu, tranquilo? É nesse sentido aqui da impossibilidade. Então, veja, tem que criar histórias, tem que criar contextos, né? A gente tem que criar contextos para situações para poder encaixar isso aqui, beleza? Então, a impossibilidade. Deixa eu ticar aqui, né? O próximo, conselho, viu, gente? Conselho, algo muito importante, né? Em inglês tem essa palavra aqui, advice. Advice com C, porque é o substantivo, né? Porque com S, advise,
é o verbo, tá? Então, conselho. Então, temos verbo para isso aqui. Você pode até falar em português assim, você deve estudar esse conteúdo, você aí deve estudar esse conteúdo. Eu estou aconselhando você a estudar este assunto, de acordo? Então eu usei o verbo dever, em inglês tem um verbo para expressar o conselho, tá bom? O conselho. Né? Em outras palavras, poderíamos dizer, esse dever é aconselhável que você estude esse conteúdo, não é isso? Você deve estudar esse conteúdo, é aconselhável estudar esse conteúdo. Advice, conselho. Temos também aqui outra ideia, sugestão, não é verdade? Tem um exemplo que eu uso bastante, que é assim, como é que a gente vai diferenciar o conselho da sugestão? Pensa comigo, você vai a um restaurante, aí você pega ali o cardápio. No verso da capa, está escrito assim, sugestões do restaurante ou do chefe, né? Ou está escrito assim, conselhos do chefe. Vou repetir. Você pega o cardápio, abre, pega o verso lá da capa e está escrito assim. O que você imagina que está escrito? Sugestões do chefe ou conselhos do chefe? O que eu estou fazendo a distinção, olha aqui, a distinção entre conselho e sugestão. Tudo bem, gente? Você concorda que tem uma diferença? Vamos lá pelo sentido, pela semântica aqui, Vamos pegar dentro dessa frase aí. Se você pensa assim, conselhos do chefe, peraí, eu não vou comer mais nada desse cardápio, somente o que ele está aconselhando. Veja, ou seja, algum restaurante inventasse em seu cardápio, colocar conselhos do chefe, conselhos da casa. Olha, conselho, coma isso aqui. O que você entende automaticamente? Não, é melhor comer isso aqui, porque o resto, não sei não. Não é? Seria um grande erro, né? Estaria fadado ao fracasso um negócio desse. Então ele não usa assim conselho, ele usa o quê? Sugestão. É esse o sentido aqui, tá? Desse termo, uma sugestão, suggestion, tá? Não é forte assim como um conselho. E aí, a gramática também traz o seguinte, que essa sugestão nada mais é do que uma possibilidade. Você concorda comigo? É uma possibilidade. Veja, você abre um cardápio, ali tem escrito no verso da capa, sugestões da casa, sugestões do chefe, sugestões do restaurante. São lá, vamos supor, 10 itens, mas o cardápio tem 50 itens. Obviamente, né, que aquele grupo de 10 pratos que estão lá elencados, né, lá na seção sugestões da casa, não são os únicos, Existem outros pratos, mas ele sugere alguns. Essas sugestões nada mais são do que possibilidades. De acordo? Ok? Então vamos embora. Continua. O próximo que nós temos aqui é necessidade. Então temos necessity, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Você foi picado por não sei, vem escorpião, né? Já tinha vendo na cabeça escorpião. Então vamos lá. Você foi picado por um escorpião. Poxa, existe uma necessidade. Qual é a necessidade? Ir ao hospital. Ok? É necessário ir ao hospital. É extremamente necessário ir ao hospital. Tá ok? E não pensando nos termos, né, necessário, extremamente necessário, diríamos usando o verbo dever. Você deve ir ao hospital. Devo levar você ao hospital imediatamente. Ok? De novo o verbo dever. Tá vendo? Então dever, ele tem vários sentidos no português. No inglês, o que acontece? Né? Infelizmente nós não temos, assim como no português, um verbo dever que serve para um monte de coisa. Não temos, tá? Não temos. Daí a importância de você estudar esse assunto, tá? Então assim, como nos demais, né, a palavra necessity, né, ela está ali, ela é expressa por meio, né, de verbos modais também. Tranquilo? Tranquilo? Próximo item aqui, né, ticando aqui já, viu? Expectativa e intenção. Expectation, intention. Quando você faz assim, vamos lá, expectativa e intenção é o seguinte. Bom, você vai a uma loja, vamos supor que você quer comprar um computador, tá bom? E você então vai trabalhar com fotos, com imagens, né? Você também gosta de jogos, então você precisa de uma configuração robusta, né? Quem trabalha com isso sabe, né? Não pode ser qualquer computador. Então você chega na loja e pergunta assim para o vendedor, por favor, esse computador aqui, né? Ele é capaz de suportar jogos A, B e C, né? É capaz de suportar fotos assim, vou trabalhar com imagem de Photoshop, etc. O vendedor fala, sim. Ou seja, você criou uma expectativa, olha a palavra aqui,
expectation, expectativa, né? Então você pode dizer assim, bom, eu vou expressar a minha intenção, olha aqui, ó, intention, vou expressar a minha intenção, né? Tenho uma expectativa e eu vou expressar então dessa maneira. Bom, já que ele diz que esse computador é capaz de fazer o que eu quero fazer, então eu vou comprar. Eu vou comprar esse computador, ok? Aí você diz assim, espera-se que, o esperado é que esse computador seja capaz de fazer o que eu quero. Tranquilo? Quando você fala o esperado é que, espera-se que, é esse o sentido do verbo modal. Então tem um verbo modal para isso. Tranquilo, gente? Para isso aqui. Estão entendendo? Então lá, certeza, alta probabilidade, probabilidade remota, impossibilidade, conselho, sugestão, necessidade, expectativa e intenção. Né? Temos mais alguns aqui. Tranquilo? Olha só, ausência de necessidade. Você vai falar, poxa, podia colocar uma outra palavra, né? Mas desnecessidade é uma coisa que a gente usa tão pouco, então vamos deixar assim, ausência de necessidade. Até porque em inglês, em gramática coloca dessa forma também, tá, gente? Lack of necessity. Essa palavra lack é extremamente importante em prova, tá? Tá aqui, vamos aproveitar e falar que é importante, né, gente? O que é lack? Falta. Ausência. Ausência. Falta. Ok? Por exemplo, existe o verbo lack, que é carecer, carecer. Então, o que você tem lack é uma carência, né, gente? Uma falta, uma ausência, uma carência. Então, falta de necessidade é uma ausência de necessidade, ok? Então, quando você diz assim, eu tenho que realmente ler esse assunto que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Você pergunta para mim, eu tenho que realmente estudar esse assunto? Eu falo, sim, você tem que estudar esse assunto. É uma necessidade, de acordo? Concorda comigo? Ou se você fala assim, e aquele outro assunto que eu vi num outro livro, outra gramática, eu tenho que estudar isso aí? Vamos supor aqui para criar uma situação, tá bom? Fala assim, olha, não acho necessário não, né? Acho desnecessário. Né? Você não tem que estudar aquele assunto. Você não tem que estudar aquele assunto. Você não precisa estudar aquele assunto, ok? Então, nesse sentido, você não precisa de, você não tem que, é desnecessário, né? Então, existe verbo modal também, olha aqui, ó, para expressar essa ausência de necessidade, ok? Próximo. Permissão. Permission, né? Permission. Temos verbos também para expressar permissão, né? Muito comum, muito polido, né? Alguém bate lá a porta, né? Na porta ali, você posso entrar? Sim, você pode entrar, né? Pediu permissão, recebeu permissão, ok? Então, tem verbo também para isso, tá bom? O verbo poder, tá vendo aí? Sendo utilizado para expressar essa ideia de permissão, tá? Próxima ideia aqui. Então, aqui, vamos ticar aqui. Proibição, gente. Proibição, prohibition. Proibição, prohibition. Proibição, né? Então, você diz assim, posso abrir aqui? Muito comum criança, né, gente? Eu posso mexer naquela gaveta? Você fala, não pode mexer naquela gaveta. Você está proibido de mexer naquela gaveta. Né? Então tem um verbo também que junto com a partícula not, né? No caso é o advérbio, óbvio, né? Ele vai compor essa ideia de proibição. Tudo bem? Continue. Habilidade. Bom, habilidades todos têm, né? O que são habilidades aqui, pessoal? São habilidades físicas, habilidades mentais, tá bom? Que você, obviamente, tem, né? Detém. Então você consegue, por exemplo, veja que eu usei o verbo conseguir. Você consegue... por exemplo, realizar cálculos complexos. Poxa, é uma habilidade, né, gente? Uma habilidade mental. Você fala, não, eu consigo fazer 50 flexões. Poxa, é uma habilidade, né? A pessoa treinou o que seja, mas é uma habilidade, ok? Tudo bem? Então, conseguir. Tem um problema aqui no meu computador, eu preciso de alguém que resolva, acho que estou com vírus, aí eu consigo resolver. É uma habilidade. Tudo bem? Então, tem verbo para expressar habilidade. Próximo aqui, alerta, alerta, né? Temos a palavra aqui warning, né? Warning, aqui ó, warning, tranquilo? Alerta, tá? To warn é alertar alguém, né? Quando você alerta alguém, obviamente que é uma combinação de conselho com uma chamada de atenção. Conselho com uma chamada, tá? Que chamada é essa? É do tipo, né? Que todo mundo já conhece, né, gente? Todo mundo lembra na época em que era pequeno, né? Mamãe e papai diziam assim, olha, não mexa, não faça isso, né?
Olha, tô dando conselho, não mexe na tomada não põe o dedo na tomada não. Estou falando da proibição não, tá? Ó, não põe o dedo naquela tomada não, senão você vai tomar um choque, né? Então existe um conselho? Existe. Qual é o conselho? Não põe a mão naquela tomada. Ó, você não deve colocar a mão naquela tomada, o dedo naquela tomada, ok? Por que não? Existe uma ameaça. Qual é a ameaça? Você pode tomar um choque. Então, quando você fala de alerta, warning é nesse sentido. É um conselho, advisability, combinado com uma ameaça no resultado negativo, tá? Então, tá claro aí? Beleza? Quando você diz assim, é melhor não fazer isso. Olha, é melhor você andar dentro da velocidade da via. A via é de 60, é melhor você andar dentro da velocidade da via. Óbvio, a orientação, o conselho é ande dentro da velocidade da via. Na construção dessa frase, você deve andar na velocidade da via, nos seus limites. Óbvio que está implícito também o seguinte, olha, se você não dirigir, algo negativo pode ocorrer. Pode tomar uma multa, etc, etc. Tranquilo? Então, warning, alerta. Beleza, gente? Vamos continuar aqui. Preferência. Nós temos aqui preference, né? Então, preferência também existe o verbo. Quando você fala assim, pergunta para um amigo, fala assim, você gostaria de ir a uma churrascaria? Fala, não. Aí o outro responde, não, eu preferiria ficar em casa mesmo, faço uma carne ali mesmo no forninho, tá bom. Né? Então a pessoa expressou o quê? Uma preferência. Eu prefiro, eu preferiria, eu gostaria. Né? Então tem verbo, pessoal, tem verbo modal para expressar, então, preferência. Tá? Veja que eu já não usei aqui o verbo dever, o verbo poder, usei o verbo preferir. Ok? Temos também aqui verbo modal para expressar isso, ó, hábitos passados, hábitos no passado. Aí vou também colocar como em gramática, né? Tá? Habits in the past. São hábitos no passado. Tranquilo? Assim como tem hábitos no passado, vocês vão ver também que existem hábitos no presente. Né? Nós vamos usar também verbos, vamos chamar de modais aqui, mas tem alguns chamados semimodais. Eu não vou fazer essa distinção, porque a banca não cobra isso, tá? As provas não cobram isso. Basta lembrar que são verbos modais, tá? Ah, mas são semimodais, tá? Isso é uma divisão gramatical, para a gente aqui é irrelevante, ok? Então, hábitos passados. Então, quando você fala assim, quando eu era pequeno, né, eu costumava andar de skate, né, por horas. Estou expressando o quê? Hábitos passados, coisas que eu fazia, né, que eu fazia antes, tudo bem? Então, essas ideias expressas aqui, para pagar, né, gente? Já expliquei para vocês. Uma primeira noção, vocês têm uma primeira noção do que é isso? Né? Do que são verbos modais. O que você já sabe que são verbos modais? Vamos recapitular? Verbos modais, o nome já diz, são verbos. Quando fala modais, gente, são verbos também, tá? No edital fala modais, são verbos. São verbos que expressam determinadas ideias. As ideias são essas: certeza, alta probabilidade, probabilidade remota, impossibilidade, conselho, sugestão, necessidade, intenção, expectativa, né? Ausência de necessidade, permissão, proibição, habilidade, alerta, preferência, hábitos passados, tá? E nós temos alguns outros detalhes assim acerca de verbos modais, mas que sinceramente eu falo para vocês, analisando provas, né, já há muito tempo, eu acho que é ocupar demais o seu espaço, né, o seu HD, tá bom? O seu HD. Então vamos ficar com o que é mais cobrado em prova. Eu tenho um destaque também para fazer para vocês, para fazer com vocês aqui, né, e para vocês, que é o seguinte: dessas ideias aqui eu já vou pontuar para vocês quais são as mais frequentes em prova, tudo bem? Então acompanha comigo aqui, ó, mais frequentes em prova, tá bom? Nós temos mais frequente em prova, ó, essa e essa, tudo bem? São as mais frequentes em prova. E vou explicar para você por quê. O que acontece? O texto em prova, em geral, é um texto não literário, né? Não literário, e na forma de um artigo, de uma matéria jornalística, de uma matéria de uma revista, tratando de atualidades. Né? Lembrando que atualidades em prova de inglês, né, refere-se a quê? A assuntos, vamos dizer assim, em pauta, entre o intervalo da escolha da banca e o dia da prova. Isso é a atualidade, tá bom? Então, voltando aqui, esse texto que foi selecionado, né, para a elaboração das questões, ele traz um fato. Não é verdade? Uma matéria jornalística traz um fato. Gente, o fato é acompanhado de quê? Opiniões. Opiniões são
possibilidades. Opiniões são possibilidades. Está entendendo aqui? Por que possibilidade é tão comum em texto? Porque quem escreve a matéria, o autor da matéria, expressa ali no texto suas opiniões, ok? Não só deles, como opiniões de entrevistados, né? Você vê muitas vezes em texto, né? São citações diretas, né? Aspas, você vê muito isso. Ele disse, ela disse, ok? E o outro verbo modal que ocorre bastante também em texto, é esse que vai expressar conselho, advice. Por quê? Acompanhe, ó. Expressa um fato numa matéria. Aí o autor dessa matéria, ele vem com suas opiniões, suas considerações, suas possibilidades. E ele também propõe o quê, gente? Propõe saídas, ele sugere algo. Não é verdade? É muito comum a gente ver isso, né? Então ele vai usar os verbos modais que expressam conselho, advice, né? Para, então, compor, né, essa matéria jornalística. Aí você pergunta para mim assim, e os demais não ocorrem em prova? Sim, eles ocorrem, mas veja, eu falei para vocês, os que mais ocorrem em prova são esses, possibilidade e conselho. Beleza? Tranquilo aí? Vamos adiante? Vamos lá? Então vamos lá, verbos modais. Verbos modais aí. Vamos começar aqui então. Olha só, temos o verbo que eu já falei para você, que é bem comum, né, gente? Ó, possibility, também chamado remote probability, né? Na sua tradução vai ser assim, ó, é possível. Tranquilo? É possível. Temos esses verbos, ó, can, could, may, might. Detalhe importante é que, neste caso, você não precisa se preocupar assim, mas o could não é o passado do can, o might não é o passado do may. Não. Nós não vamos pensar nisso aqui, né, na resolução de provas. O que nós temos que lembrar é que há 4 verbos, ok? Estamos estudando, pensando em prova, né? 4 verbos que vão expressar possibilidade e probabilidade remota. Quais são eles? Can, could, may, might. Ok? Beleza. Então vamos lá. Tenho também o conselho. Eu coloquei a palavra sugestão de propósito, apesar de eu ter separado, eu já expliquei para você que sugestão é diferente de conselho, porque eu já vi em prova, eu vou dizer assim, infelizmente, tá, gente? Infelizmente. Porque tem uma diferença semântica entre conselho e sugestão, já falei isso para vocês, né? Mas eu já vi em prova, por exemplo, questão que trouxe como alternativa correta um verbo que expressava conselho, só que no comando da questão queria um verbo que expressava sugestão. Infelizmente não tinha nenhuma outra alternativa, né, que expressasse algo próximo a isso que sugestão. Tinha apenas o verbo que expressava o quê? Conselho. Então, como já vi isso em prova, tá? De novo, o comando da questão pede marque a alternativa que expressa uma sugestão. E a resposta correta expressava o quê? Um conselho. E ela era a resposta correta. Por conta disso, eu estou colocando aqui o seguinte, ó, o importante é que você lembre da palavra advice para esses 2 verbos aqui. Tudo bem? Na falta, tá ok? Na falta da palavra advice, se vier a palavra sugestão e você se deparar com alternativas, né? E você não encontrar o verbo da sugestão, que eu vou mostrar mais para frente, e você se deparar único e exclusivamente com should ou ought to, um dos 2, infelizmente você tem que marcar ele, de acordo? Entenderam a situação aqui? Tá? Então aqui esse é um zelo, é só um cuidado que eu estou tendo aqui, tá? Para se ocorrer na prova você já está sabendo. Tranquilo? Beleza. Temos aqui também os verbos modais que vão expressar necessidade, necessity. Então, obviamente que é necessário. Veja, é possível, é aconselhável, é necessário. Por quê? Porque em português nós falamos dever, né, gente? Deve chover, você deve estudar, você deve ir ao hospital. Esse dever, expressa assim. É possível, é aconselhável, é necessário. E temos esse caso aqui, ó, é necessário. Must é uma extrema necessidade, tá? Ele tem uma pequena diferença porque tem a palavra strong, tá, gente? Eu já vi também em prova a palavra urgent. Então, extrema necessidade, tá? Temos o have to e have got to. Aqui não vamos entrar em detalhe o que é mais formal, menos formal, tá? E, então, esses 3 aqui, must, have to, have got to, expressa essa ideia de necessidade, é necessário. Interessante destacar aqui para vocês o seguinte, esses 3 verbos aqui expressando essa ideia, tem esse passado aqui, pessoal, ó,
had to. Ah, então o passado do must, né, com a ideia necessidade é had to? É. O passado do have to, que expressa a necessidade é had to? É. O passado do have to, que expressa a necessidade é had to? É. Tranquilo? Beleza? Então, bacana. Vamos dar uma pausa e já continuamos.